Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, uma paralisação de médicos do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, acontece hoje e amanhã. Esse protesto pode afetar até 50 mil perícias. Segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos, a paralisação deve afetar a realização de até 50 mil perícias médicas agendadas pela Previdência Social. No último dia 31, um protesto dos profissionais já havia afetado 25 mil atendimentos. A Associação dos Peritos enviou ofícios ao Ministério do Trabalho e Previdência pedindo atendimento a 18 reivindicações. Entre elas estão a concessão de reajuste salarial de 20% e a fixação de um número máximo de 12 atendimentos presenciais como meta diária. Segundo uma portaria do INSS publicada em setembro do ano passado, quem tiver a perícia cancelada pela paralisação dos servidores deve ter o atendimento remarcado na manhã do dia seguinte ao cancelamento. Os cidadãos precisam fazer a perícia médica para receber benefícios, como o de prestação continuada e o auxílio-doença. A Associação Nacional dos Médicos Peritos diz que, caso as negociações não avancem, pode ocorrer uma greve geral dos peritos do INSS. E mudando de assunto, hoje o incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, completa 3 anos. O incidente tirou a vida de 10 meninos que dormiam no local. E a Justiça do Rio de Janeiro negou a retomada do pagamento das pensões a familiares das vítimas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou um recurso extraordinário da Defensoria Pública do Estado que solicitava o restabelecimento do pagamento de pensão aos familiares dos garotos jogadores da base que morreram no incêndio do Ninho do Urubu, no CT do Flamengo. O objetivo da Defensoria Pública do Estado era levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. Com isso, continua em vigor a decisão de dezembro de 2020, que fixou no valor de 5 salários mínimos a pensão mensal paga às famílias dos sobreviventes que ainda não fecharam acordo com o Flamengo. Em agosto de 2021, a Defensoria Pública, juntamente com o Ministério Público do Estado, pediu ao Superior Tribunal de Justiça a reanálise da decisão sobre o pagamento de pensão. O tribunal julgou, mas não acolheu a nenhum dos recursos. Vale lembrar que a Defensoria atua nos pedidos de indenização às famílias das vítimas do incêndio e na defesa da manutenção da decisão de primeiro grau. E até hoje, nenhuma das 11 pessoas indiciadas pelo Ministério Público foi condenada pela tragédia. O governo federal anunciou a adesão ao programa Global Entry, que permite agilizar o processo de entrada nos Estados Unidos ao evitar filas no setor de imigração dos aeroportos. A adesão do Brasil à iniciativa americana foi formalizada em novembro de 2019. Nessa terceira e última fase de implementação do programa, a inscrição fica disponível a todo cidadão brasileiro interessado em simplificar a passagem pelo controle de passaporte nos Estados Unidos. Para aderir ao programa, é preciso pagar taxa de $100 à Autoridade de Proteção de Fronteiras e Alfândega do Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos. Esse departamento coordena o programa. A taxa é válida por 5 anos, ao fim dos quais precisará ser renovada. O Global Entry não substitui a exigência de visto, mas pode acelerar os procedimentos de entrada e saída de estrangeiros autorizados a ingressar em território americano sem passar por filas de imigração nos aeroportos que dispõem de quiosques de atendimento automático que eliminam a necessidade de contato com agentes de imigração. E falando sobre coronavírus, a Pfizer dobrou seu lucro líquido em 2021, chegando a 22 bilhões de dólares. O grupo farmacêutico fornece vacinas anti-Covid para diversos países no mundo e desenvolveu uma pílula para tratar a doença. O crescimento ocorre graças à venda de sua vacina anti-Covid por um valor de 36 bilhões de dólares. Para este ano, a Pfizer prevê uma venda da vacina contra a Covid desenvolvida com a BioNTech
por 32 bilhões de dólares, assim como 22 bilhões de dólares por conceito da pílula antiviral destinada a tratar essa doença. As previsões para 2022 podem aumentar, já que se baseiam em contratos e compromissos contraídos no final de janeiro. O volume de negócios de 2021 aumentou 95%. No início do ano passado, a Pfizer esperava vender apenas 15 bilhões de dólares pela sua vacina anti-Covid e depois aumentou várias vezes a previsão. Em janeiro deste ano, anunciou o lançamento de um ensaio clínico para testar uma versão da vacina direcionada especificamente à variante Omicron. Quanto à sua pílula anti-Covid, a Pfizer vendeu 72 milhões de dólares em 2021. Hong Kong impôs medidas anti-Covid mais rígidas após recorde de casos diários. O território enfrenta uma onda de infecções pela variante Omicron. Assim como a China continental, Hong Kong segue uma estratégia de Covid zero, que conteve a epidemia por meio de confinamentos localizados, restrições rígidas nas fronteiras e medidas prolongadas de distanciamento social. Mas a propagação da nova variante Omicron está colocando em risco a estratégia e causando um rápido aumento de casos diários. A chefe do Poder Executivo local, Carrie Lam, anunciou que os encontros privados serão limitados a um máximo de 2 famílias. Esta será a primeira vez que Hong Kong aplica medidas do tipo para residências, embora não tenha especificado como o cumprimento da regra será controlado. O território vai fechar salões de beleza e locais de culto e se prepara para adotar um certificado de vacinação a partir de 24 de fevereiro, que será aplicado a shoppings, supermercados, feiras e lojas. A taxa de vacinação é baixa e mal chega a 50% entre os idosos. A cidade registrou na última quarta-feira um recorde de 625 novos casos diários. E antes de encerrar, olha só, comer atrás das grades pode ser uma receita de sucesso. É isso mesmo, na capital iraniana, Teherã, 2 ex-detentos abriram um restaurante para ajudar a libertar condenados sem recursos. Logo na entrada, o cartaz mostra bem o espírito da lanchonete Cela 16, onde muitos clientes inclusive passam pela experiência vestidos a caráter. Os detentos vêm aqui com uma certa frequência no tempo livre e trabalham para nós. O dinheiro que recebem ajuda essas pessoas a quitar as dívidas. Nosso objetivo é auxiliar os presos. Temos acordos com os serviços penitenciários. Os presos que precisam de dinheiro podem sair para trabalhar. A ideia do negócio surgiu ainda nas celas, quando os proprietários do Cela 16 estavam presos por endividamento. Para eles, a iniciativa pode servir como um exemplo de superação para quem foi para a cadeia por dívidas. Uma das maiores preocupações que os prisioneiros têm ao serem libertados é o futuro incerto. É muito complicado encontrar um trabalho ou iniciar um negócio. Quando descobrem o que fizemos aqui, ficam encorajados e pensam: se eles conseguiram, eu também consigo. Isso é muito importante. Além de 2 lojas da lanchonete em Teherã e uma em Isfahan, os ex-prisioneiros e agora empresários querem abrir um ponto na cidade de Arak. Segundo dados penitenciários, mais de 11 mil iranianos estão presos por não pagarem dívidas, o que representa quase 5% da população carcerária do Irã. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 6h30 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.